Om Orgen Yogen Objan Sam Pema Gezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pema Jun Eshek Sudrag Kordo Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dadrupchi Jinje lap chirshek sol, guru pe masi jihun. Hom arjen yujin ubjan sam, pe magezar dom pola. Yatsen chogin yodru yei, pe majun eshek sudrag. Cordo candro mampecor, ceci Jesu da drupci, ginge lapcir shexus sol, guru pe masigi hum. Om Orgen Yogen Ubjan Sam Pe Mage Zardon Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pe Majun Eshek Sudrag Cordo Candro Mampe Kor Ceci Jesu Dagdrupci Ginge lapci arshek sol, gorope masiji hum. Sanje chodan sochi chodnam la, jancho bardo dagne chapsuchi, daki jin soji pesonanchi, drola pentir sanje druparsho. Sanje chodon sochi chonam la, jancho bardo dagni chapsuchi, dagi jen soji pesonanchi, drola pentir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, jancho bardo dagne chapsuchi, dagi jin soji pesonanchi, drola pentir sanje druparsho. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om Gate Gate Para Gate Parasam Gate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para
Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Boa noite. Boa noite. E aí, queridos? Tudo tranquilo? Tudo bem? E aí, como é que tá indo o estudo assim? Estão acompanhando bem? A gente teve essa interrupção longa, né? Assim, teve a revisão, claro, mas nem todos participaram. Tá fácil, tá tranquilo, mais ou menos. Então, semana passada, retrasada, né? Semana passada não teve. A gente viu um pouco, né, das qualidades, né, da Prajnaparamita, da Bhagavati. Então, Marcelo, ui, diga, Cláudia. oi. Esse estudo, assim, ele é uma inspiração para que a gente realmente mergulhe um pouco a nossa prática de meditação no Vipassana, né, na investigação dos nossos padrões. E aí eu tenho pensado muito nisso e a respeito, assim, por exemplo, desses obscurecimentos mentais, dessas aflições mentais, desses sentimentos perturbadores. Tudo isso, na verdade, dessa vida aqui, né, vem em decorrência de marcas mentais adquiridas em vidas anteriores, né? Marcas mentais que a gente traz, não é mais ou menos isso? Uma parte sim, né, uma parte enorme, gigantesca, né? Assim, da acumulação de sanskaras, marcas mentais ao longo de muitas vidas. E tudo também que foi gerado nessa vida, né? Desde a, né, da concepção, nascimento, infância, vão sendo criadas novas marcas mentais, né? Em todas as direções. Então, eu pergunto isso porque na medida em que a gente tenta fazer um olhar, né, uma investigação dos nossos padrões mentais, das nossas emoções perturbadoras. No caso, por exemplo, o medo, que né, é uma emoção bem perturbadora. Eu quando olho para isso, eu tenho que olhar de uma forma mais ampla do que eu olhar especificamente para algo que eu tenha medo. É Uhum. mais ou menos isso, assim, eu tenho que tentar me dissociar de todas as formas desse sentimento, não só de um medo específico, ou de dois, mas eu tenho que me dissociar a minha identidade desse medo. É, por que que eu estou perguntando isso? Porque fazendo a prática me vem a dúvida assim, ok, o medo é uma emoção perturbadora, então eu vou tentar eh, me liberar dele, né? Mas ao mesmo tempo, sentimentos positivos, não. Sentimentos positivos eu deixo agregado a quem eu penso que sou, né? Ao meu padrão mental. Esse é meu conflito um pouco, assim. Não sei se eu fui clara. Sim, a gente vai purificar as emoções perturbadoras, né? A gente vai percebendo, na verdade, que o que a gente chama de emoções perturbadoras são apenas posições mentais, são construções. Tem identidade se defendendo, tendo medo, tendo raiva. Então, todas as emoções perturbadoras surgem apenas na dependência de outros fatores. Elas são construídas, elas não são inerentes.
Mesmo o instinto de autopreservação, de sobrevivência, ele também é uma construção de um tipo específico de corpo, né, de existência. Então, a mente livre, ela vê nesses surgimentos, essas coisas todas e sorri para isso tudo. Ela não se apega, né, não se fixa ao que quer que surja, tanto negativo quanto positivo. Então, a mente do Buda, ela é livre de qualquer tipo de manifestação. Por exemplo, o amor e a compaixão brotam para ajudar os seres, mas o Buda em si, se você perguntar para o Buda, você tem compaixão? Ele vai dizer, essa pergunta não faz nem sentido. Porque o Buda está livre de qualquer tipo de construção, né? E nós, seres humanos, a gente vai criando conceitos e fixando os conceitos. Então a gente cria, não, o Buda é isso, o Buda é aquilo, o Buda tem compaixão, compaixão é real, amor é real. Aí não, raiva, medo, desejo, apego são irreais. Na verdade, qualquer conceito que brote, né, da mente, ele é vazio também. Qualquer conceito, positivo ou negativo. Mas ainda assim o Buda, ele se Entendi. manifesta, né, Obrigada. de múltiplos modos, modos positivos também, porque aquilo ajuda os seres. O Buda ele faz o que ajuda. Por exemplo, se cortar o braço de uma pessoa for ajudar, o Buda corta. Isso é interessante, né? O Buda ele não está preso numa noção, por exemplo, de moralidade específica do reino humano. A mente do Buda, completamente livre, ela tenta ajudar os seres a se libertarem também. Então, às vezes, aquilo que vai ajudar o ser a se libertar pode ser algo super chocante, assim, né, do ponto de vista convencional. Por isso que surge a noção de louca sabedoria. Não é? A gente vê que muitas deidades e mestres e mestras manifestam, por exemplo, louca sabedoria, que seriam meios hábeis não convencionais para liberar os seres. Na maior parte do tempo, por exemplo, os mestres em geral manifestam métodos convencionais, pacíficos, né, que ajudam dentro do reino humano os seres a se organizarem, se estruturarem. Mas isso vai até um ponto da prática. Chega um ponto em que os praticantes vão ter que lidar com outros tipos, né, assim, de intervenção e de caminho. Por isso que, Marcelo, eu oi, não sei Obrigada, cadê. Marcelo. nada. Pois é, pegando uma carona aí no que a Cláudia disse, eu não sei cadê a mãozinha aqui de levantar, mas tudo bem. Quando ela fala ou quando você fala de emoções, na verdade, qualquer tipo de emoção é igual. Quer dizer, o medo é igual a um apego que eu tenho a alguém. Na verdade, eu teria que me liberar de tudo, né? É isso mesmo, Cláudia. Mesmo aquilo, por exemplo, o apego positivo, né, de amar Sim. alguém, querer o bem. O Buda, ele segue querendo o bem da pessoa, mas sem fixação nenhuma, sem Se a apego pessoa se nenhum. der mal, a gente não vai chorar. Pode chorar. Não, o choro, veja, isso é uma coisa importante, né? Assim, quando a gente fala se libertar das emoções, não quer dizer que a pessoa fica fria como um robô, Hum. né? Ah, só um pouquinho aqui que o rádio tá gritando, peraí. Oi, Cláudia. Pronto. Usa o radinho para carregar, senão ele fica gritando aqui. Então, Sim, eu o quero dizer, Buda. não tem assim uma hierarquia ou um julgamento do tipo de emoção. Era isso que eu queria Não, dizer. é isso. Do ponto de vista do Buda, tudo que surge são apenas manifestações da mente, todas Sim. vazias por natureza. Em última instância, não tem melhores ou piores. Qualquer noção que eu dou de isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é negativo, são construções da mente. É porque a gente tem tendência, né? Ah, eu não posso mais ter raiva, eu não posso, mas você pode agarrar teu gato, teu namorado e, sabe? E achar que é uma É. coisa boa, e não É, é tudo aquilo pode igual. ser, né, motivo de grande apego e futuro sofrimento, né? Quanto mais apego os seres têm uns aos outros, ou a objetos, ou a coisas, aquilo, né, é sofrimento garantido, né? Porque o apego, ou seja, a tentativa de fixar um ser, um objeto, aquilo vai falhar fatalmente. A impermanência vai fazer aquilo se mover, não tem como não se mover, né?
E aí, quando aquilo se move, os seres que têm apego sofrem. Veja, no mundo todo as coisas estão mudando constantemente. E aquilo que você não tem apego, aquilo muda e não te afeta. Não é? Aquilo não te gera sofrimento. Agora, as coisas às quais você tem apego, que você chama de suas, ou que você quer que sejam de um jeito, quando elas se movem, a gente entorta, né? Então, o budismo vai libertando nossas mentes de todas as fixações, inclusive a ideias, ideologias, bandeiras, pensamentos sobre passado, futuro, tempo, espaço, né? O budismo ele vai nos ajudando a olhar para tudo isso apenas como possibilidades de manifestação. Mas a gente vê isso, a gente está sofrendo mais, muita gente, enfim, pelo julgamento que vai ocorrer essa semana do que o terremoto que teve lá no. Por exemplo, tudo que é mais próximo, que a gente se identifica mais, né? Que está mais perto da nossa estrutura de ego, claro que nos afeta mais. Quando está Mas mais é distante. horrível, né? Porque, na verdade, o objetivo não é esse, né? Enfim, do budismo. Mas isso, o budismo ele vai nos libertando e gerando uma equanimidade. Quando eu realmente vou reconhecendo a vacuidade das coisas, vai surgindo uma equanimidade espontânea, em que eu não vou mais diferenciar tanto as pessoas e os fenômenos. Por exemplo, para o Buda, o filho dele, ou qualquer pessoa que ele encontre na estrada, tem exatamente a mesma natureza de Buda, ele vê isso e ajuda do mesmo jeito sem diferenciação nenhuma, né? Nós, seres sencientes, nós temos identidades, apegos, fixações e, portanto, é claro, tem coisas que a gente quer de um jeito, quer do outro, e a gente sofre por causa disso, né? Então, os nossos sofrimentos todos decorrem da nossa tentativa de fixar a realidade de um certo jeito, ao invés de fluir simplesmente com as aparências, né? Como, por exemplo, Shagdu Rinpoche tinha esse título, né? Senhor da Dança. Dançar com as aparências e fluindo em meio ao samsara, aconteça o que acontecer, seja uma guerra, seja, por exemplo, o Shagdu Rinpoche perdeu tudo, né? Vocês leram a fuga dele do Tibete? Aquilo foi bem dramático, né? Leiam O Senhor da Dança, quem não leu ainda, né? A biografia de Shagdu Rinpoche é maravilhosa, né? Então, tem essa sugestão, assim, né? Porque daí você vai vendo quem sabe dançar com as aparências sem lutar contra elas ou tentar fixá-las, aí não sofre, né? A mente livre, e aí consegue ajudar os outros de modo mais efetivo. Então, sim, Prajnaparamita é a sabedoria que, por me ajudar a discriminar os fenômenos da forma correta, vê a vacuidade dos fenômenos e, portanto, me liberta do apego aos fenômenos. Esse é o resumo da coisa, sim. Mas é claro que isso é o ponto final. A gente está no caminho, então a gente tem um monte de coisa ainda para trabalhar. Então não adianta a gente achar assim que vai liberar tudo de uma única vez. É muito difícil isso acontecer. Até pode, mas é raro a pessoa ir para um estado de mente completamente livre e conseguir permanecer nesse estado. Então, por enquanto, a gente vai, né, aplicando o Prajnaparamita nas coisas que me perturbam mais próximas. Em geral, a gente vai querer trabalhar primeiro as emoções perturbadoras mesmo. E as coisas que são agradáveis, a gente não quer tanto trabalhar o desapego, né? A gente vai deixando para depois. Mas vai ter que uma hora vai ter que olhar, sim. Né? E Marta, Oi, Marcelo. e querida. Aqui, é, as marcas mentais que a gente já traz de outras vidas, de infinitas vidas, a gente ainda vai acumular com essas dessa vida e de todas as futuras vidas. É o infinito de marcas mentais. Sim, Isso aí é tudo construção da nossa mente. A gente vai gerando essa fixação e essa fixação nas aparências, nos fenômenos que são essas marcas mentais. isso, Que fazem a gente vir infinitamente. isso. Exatamente. Agora, Novas vidas. veja, como as marcas são incontáveis, a gente não vai purificar uma por uma. Isso seria um caminho infinito. Então, o caminho da liberdade que o Buda aponta é a mente ir para uma região de sabedoria que vê todas as marcas mentais como vazias e luminosas. Ou seja, o que quer que surja, a mente do Buda, ou a mente do praticante que aprendeu a olhar com esse olhar, não se fixa mais aquilo que surge. Mas isso vai liberando de todas as marcas de Todas. uma vez.
Exatamente. Tem até um A partir ditado do momento, tibetano. a partir do momento que ele se iluminou, o Buda, Isso. Na medida em que liberou a de gente vai todos os males. avançando, a gente vai praticando e vai avançando, né, em Prajnaparamita e vai liberando regiões, assim. Tem até um ditado tibetano que diz assim, né? é, Realizando um, libero muitos. Então, por exemplo, assim, se você, por exemplo, né, você vê a vacuidade de um medo específico, você consegue efetivamente olhar aquilo, aquilo vai liberar uma vasta região de possibilidades de medo que poderiam surgir. Então a gente vai, né, atravessando isso aos poucos, mas aí no estado do Buda, aí sim, ele está com a mente numa posição contínua de liberação. Então qualquer marca mental é vista como vazia e luminosa. Não tem mais, as marcas não têm mais o poder de impulsionar novos renascimentos, porque para ter renascimento, lembra os 12 elos da originação dependente, né? Então, os sanskaras, que são o segundo elo, eles impulsionam consciências, que impulsionam nome e forma, que impulsionam o surgimento dos sentidos e assim por diante. Quando o Buda ele, ele supera a avidya, né, que é o primeiro elo, então aí qualquer marca mental não tem mais o poder, porque as marcas mentais elas não são reais, elas são vazias. Elas são manifestações ilusórias. E o Buda, quando ele realiza isso, aí as marcas mentais não têm mais poder sobre o fluxo mental dele. Porque não existe nem essa mente que a gente diz que constrói, né? Essa mente também é uma manifestação das possibilidades infinitas da natureza búdica. Então, como disse o Prajnaparamita, não tem nada. É tudo um sonho. É tudo um sonho Não tem a criado mente que pela constrói. natureza. Hum? Não tem essa mente que está constituindo infinitamente. Essa mente também é construída. A própria mente que constrói, ela também é uma construção. Então, no estado primordial, natureza de Buda, lucidez intrínseca, Rigpa, nesse estado básico da mente, não há propriamente o impulso de construções, há apenas lucidez, clareza. Mas aí o Buda, para ajudar os seres a se libertarem, ele manifesta corpos, né, Nirmanakayas e Sambhogakayas, com o intuito de beneficiar os seres. Mas ele, por si mesmo, o Buda, ele não gera mais construções próprias assim, de uma forma dualista, né, de uma forma individualizada. Então é assim que vai acontecendo. Por isso que Prajna é a porta de saída do samsara, porque ela vê a vacuidade de todas as marcas, todas as emoções perturbadoras, todas as construções em geral, e portanto, Prajna, repousando em Prajna, a gente vai liberando tudo, progressivamente. Então, por isso que o Sutra do Coração é tão importante. A gente vai olhar também o Sutra do Diamante, né? Aqui nesse mini curso a gente vai ter daqui a 2 semanas aqui. Então, também são os dois textos fundamentais da Prajnaparamita, né, para nós, Sutra do Coração e Sutra do Diamante. Os dois, com abordagens um pouco diferentes, cortam através das aparências. O que que o Sutra do Coração vai fazer? Né? Não, todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, sensação é vazio, percepção é vazio, formação mental é vazio. Então ele vai cortando, 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 e você vai ficando nesse estado de espaço e liberdade, cortando as aparências. Esse é o caminho. Obrigada, Marcelo. Nada. É muito importante entender que Prajnaparamita não é um método causal. Eu não estou liberando a minha mente das suas prisões através de um remédio, por exemplo, assim, né, que gera, por exemplo, eu saio da doença para ficar na saúde através de remédios, por exemplo. Isso seria um método causal. Prajnaparamita enxerga que a doença é ilusória. Ela não substitui a doença pela saúde. Ela apenas vê que a doença ou saúde ou qualquer outra coisa são ilusórios. Então você esvazia a mente dos conceitos, você não troca uma coisa por outra. Isso é bem importante entender assim para a prática. Eu não estou substituindo coisa, uma coisa ruim por uma coisa boa. Porque no samsara, a nossa mentalidade é assim: ah, eu quero tudo que é bom.
Eu quero tudo que me faz feliz, tudo que é agradável. A Prajnaparamita não vai nessa direção, né? Através de Prajnaparamita, a gente não tem mais nem desejo de ser feliz ou infeliz, tanto faz. Aquilo é visto como com equanimidade, assim. Então ele nos liberta completamente de qualquer expectativa, de qualquer esperança ou medo. Isso é maravilhoso, né? Só que aí, então, quando a gente descreve assim, então, o que sobra é um estado neutro, um estado apático, indiferente, por exemplo, não. É a mente do Buda, luminosa, brilhante, lúcida, clara, vendo os seres criarem seus mundos e se confundirem e se perderem. E aí brota naturalmente o impulso de ajudar, que é uma construção também, né? Ajudar os seres, e são os meios hábeis que o Buda manifesta. Mas aquilo tanto é construído que é temporário, né? O Nirmanakaya vem, ajuda, faz um monte de coisa e desaparece. E assim vai indo, né? Muito bom. Então, vamos voltar ali na página 81. 81. O coração da mãe de todos. A gente está explorando ainda o título, lembram? Está no título ainda do Sutra. O coração da mãe de todos os Budas. O coração de mãe é uma coisa bonita, né? Tem até uma música antiga, né? Aqui no Brasil, né? Coração de mãe. Você dizer que vocês não conhecem. Sim, é churrasquinho de mãe, na verdade, né? Ah, é Churrasquinho de Mãe o nome, o título da canção é. É, porque é quando eu perdi minha mãe querida, aquela coisa. Acho que a mãe pega Não fogo sei e se é morre. essa. Eu tô lembrando daquela. Disse o Campônio à sua amada, minha idolatrada, né? Ele vai falando para a mulher que ele tá apaixonado o que que ela quer, que ele faz qualquer coisa por ela. Aí a mulher malvada diz assim: então traga para mim o coração da sua mãe. Porque Ah, acho que não, ela que eu conheço. competia com a sogra, né? E Freud explica esses problemas aí, né? E aí o Campônio vai lá, rasga o peito da mãe, arranca o coração pulsante e volta correndo para entregar para a amada. No meio do caminho, ele tropeça, cai, o coração cai no chão. E aí o coração fala para ele: machucou-se, meu filho. Isso é interior do Paraná, mas churrasquinho de mãe é um coração de mãe que pega fogo. Ah, essa é outra. Não, mas essa é muito dramática, essa é coração de mãe, viu? É um coração de mãe de todos os Budas. Isso é uma coisa impressionante, né? O amor da mãe, né, incondicional, assim, né? Mesmo quando o filho mata a mãe segue amando, né? Então vamos ver aqui o coração da mãe de todos os Budas. A próxima palavra no título é Hridaya, que significa coração, tanto no sentido físico como no sentido metafórico, o centro, núcleo ou essência de algo, ou a melhor, mais cara ou mais secreta parte de algo. Então podemos dizer que esse sutra é como o coração dos sutras Prajnaparamita, que por sua vez são como o resto do corpo. Ele é o cerne da questão dos ensinamentos Prajnaparamita, o ensinamento sobre a vacuidade. O Sutra do Coração é a essência do coração, ou a quintessência de todos os sutras Prajnaparamita, aquele que contém sua mensagem na forma mais condensada. Ele ensina o significado essencial desses sutras brevemente, de uma maneira muito direta, mas ao mesmo tempo exaustiva. Nada é deixado de fora. Em termos da essência, não encontramos nada nos sutras Prajnaparamita mais longos que não esteja contido no Sutra do Coração. Portanto, o Sutra do Coração é como o coração em nosso corpo, que está em seu centro. É seu órgão mais essencial e também é o que mantém o corpo inteiro vivo e funcionando. Na Ásia, o coração é também considerado a localização da mente e não o cérebro, como no Ocidente. Isso significa que o coração é onde a nossa mente e nossas emoções estão, bem o centro da nossa existência. Nesse sentido, o Sutra do Coração é a própria essência ou próprio núcleo de tudo que o Buda tinha a dizer.
Entre os outros sutras Prajnaparamita, o de 100 mil linhas pode ser considerado semelhante ao tronco. Os de 25 mil e 18 mil linhas, as pernas. Os de 10 mil e 8 mil linhas, os braços. O de 2.500 linhas, a cabeça. Os versos do Prajnaparamita Sanchayagata, a boca. O Sutra do Diamante, o cérebro. Os restantes são pés, mãos, dedos dos pés e dedos das mãos, e aquele em uma única letra, um único pelo no corpo. Então, sutras da Prajnaparamita, né? Então aqui é Hridaya, um núcleo, centro, coração. Então, às vezes as pessoas acham que, né, o termo coração no título, às vezes que se refere a alguma coisa mais emocional, assim, né? Mas, na verdade, a palavra Hridaya tem esse sentido de núcleo central, de essência, né? Ou seja, a essência da Prajnaparamita, né? Esse é o sentido, de coração aqui, né? Então, isso foi o título. Bhagavati Prajnaparamita Hridaya. Aí vem o prólogo, começa, né, a montar assim o cenário. O texto do sutra de fato inicia com o prólogo ou cenário, começando com Assim eu ouvi. Essa é a frase padrão com a qual cada sutra começa, que é a observação introdutória daquele que memorizou o sutra depois de tê-lo ouvido pessoalmente. As palavras do Buda não foram escritas por centenas de anos, sendo transmitidas apenas oralmente. Para pessoas da era multimídia, em que tudo está sendo gravado por máquinas em formato digital ou cópia impressa, isso pode parecer estranho e não confiável. Mas a transmissão oral do conhecimento foi ao longo de muitas gerações, e às vezes ainda é, um fenômeno muito comum em muitas sociedades e culturas ao redor do globo, mesmo após o advento da escrita. Por exemplo, na Índia, por milhares de anos, os Vedas não foram registrados por meio da escrita de modo algum, mas eram transmitidos oralmente de professor para aluno. Não só as pessoas tinham memórias melhores naqueles tempos, mas elas também tinham técnicas de memorização incrivelmente sofisticadas e complexas. Por exemplo, mesmo depois de os Vedas terem sido escritos, os estudantes não apenas memorizavam uma página linha a linha de cima para baixo, mas também o contrário, de baixo para cima e até diagonalmente. Para isso, eles colocavam as palavras em gráficos com pequenas caixas, quase como uma palavra cruzada, e então poderiam aprendê-las a partir de qualquer direção. O resultado disso era uma recordação perfeita de toda a página. Mesmo que tivessem esquecido uma palavra em algum lugar, sempre poderiam voltar a ela por várias dessas avenidas mnemônicas. A transmissão oral era a forma tradicional de preservar a tradição por muitos milhares de anos. Assim, pelo menos na Índia, isso não era nada de especial, era algo completamente normal. Então, esse treinamento da capacidade de memorização é uma característica também clássica, assim, né, dos ensinamentos. Os monges tibetanos até hoje, né, são, é, eles têm que memorizar os textos clássicos, né? Então, eles decoram tudo. Então, é uma forma, assim, né? Eu acho que hoje em dia, ainda mais nesses tempos digitais, assim, extremos, as pessoas, elas não têm mais necessidade muito de memorizar, elas consultam, né, o chat GPT, o Google para qualquer coisa. Então, as pessoas não sabem mais a tabuada, não sabem mais as capitais dos estados do Brasil, né? Não sabem mais grande coisa, assim, né? A memória vai ficando cada vez mais fraca, né? Mais volátil, assim. A dificuldade de lembrar dos ensinamentos também, né? As quatro nobres verdades, os quatro selos, e assim por diante, nessas classificações. Então, é bom treinar um pouco, né? Ou seja, afiar a memória, né? Por exemplo, os pujas são muito bons para isso, porque eles são muito repetitivos. Então a gente vai guardando, né, os textos das preces e das sadanas, não é? Então é bom. Isso afia a mente, né? A mente deveria ter a capacidade de reter
o conhecimento, os ensinamentos, porque senão, qual que é o defeito do pote quando a gente não retém? Achado. Pote rachado. Tudo que entra Sou eu. Achado. perde. O Marcelo treinou com os tibetanos, né? Saber tudo de cor, né? Treinei sozinho em casa desde pequenininho. Eu, Mas eu voltei, estou aprendendo a tabuada de corda agora, de novo. tá relembrando a tabuada? Isso é legal. Então, eu voltei a aulas de aritmética, porque a gente vai perdendo tudo, né? É, vai Infelizmente, perdendo habilidades que vão sendo perdidas. Eu, às vezes, relembro a tabela periódica, os capitais dos eu não países. cheguei, não cheguei até aí. Mas bom, os verbos irregulares em inglês é outra Bom coisa também. também. Listas e listas de verbos, né? Isso aí. É bom, né? Assim, ou seja, é, teve um momento em, acho que na educação, assim, se demonizou, né, a decoreba, que talvez havia uma ênfase exagerada, né, no guardar informações e não gerar compreensão e capacidade de trabalhar, né, os dados. Mas aí talvez se foi num extremo, né, eu acredito. Então, isso é uma habilidade da mente. Porque vejam, se a gente não guardar e não lembrar dos ensinamentos, na hora que eu precisar, eu não lembro, aí não vai ser muito útil, né? Eu comprei um livro outro dia, Marcelo, estava na rua assim, aí aqueles pessoal que vende livro assim na rua, sabe, às vezes morador de rua e tal. Aí eu fiquei ali, eu fiquei olhando, aí eu tinha um de memória assim. Aí bacana assim o livro, bem bacana assim o livro. Aí Técnicas. eu comprei lá, R$ 7 assim o livro. E, e é bom o livro, eu comecei a ler, eu estou lendo devagarinho, fazendo, funciona o negócio, é realmente, estou Aham, lendo devagarinho, assim. técnicas mnemônicas. Ó, já está funcionando, Técnicas, você a lembrou técnica do não é, preço não é pelo dele? esforço, né? Você tem a técnica ali, você cria uma historinha que vai linkando uma coisa na outra. É isso aí. Bem Tem legal. várias técnicas, né? A memória é um mistério, né? É um mistério a memória, como que ela funciona, né? Então, tem É, você tem que técnicas, linkar uma coisa na outra, né? Isso que o livro fala. Você tem que fazer um link de uma coisa com a outra, com a outra. Você vai fazendo um link. Aí você pode lembrar listas infinitas. Se você vai, se você cria os links, sim. uma coisa vai linkando na outra e vai embora. Você vai embora. Tem técnicas associativas, né? Técnicas associativas. Agora, tem a memória bruta também, que é essa que simplesmente guarda dados, né? Eu nunca tive técnicas associativas, sabe? Assim, eu repetia algumas vezes aquilo e ia guardando números, nomes, listas, sem fazer associação nenhuma. Por isso que eu digo que é meio misteriosa a memória, assim, né? Como é que funciona para cada um. Você deve Ah, ter treinado muito oi, cara pequeno, Marcelo. né? Ai, Eu não desculpa. tenho essa capacidade. Então tem que recorrer Para às comple... técnicas. É, Hein, são. Pedro? Para Oi? complementar aqui, Sim. desculpa, gente, eu também não acho a mãozinha aqui, essa mãozinha boba. A memória, em neuropsicologia, eu agora vou até rever, sabia? É um exercício muito bom, porque em neuropsicologia, né, que a gente deu, na, trabalha muito com essa questão da memória, e, por exemplo, uma coisa que a gente já usa, e eu já usava, né? Quando eu fazia teatro, é a questão da memória emotiva. É muito interessante a questão da memória emotiva, porque o que é importante afetivamente, a gente tende a guardar no cérebro, né? Então, Uhum. coisas importantes que aconteceram na nossa vida, a gente tende a guardar. Agora, coisas que a gente acha que não vai utilizar, o cérebro já tem um pouco mais de dificuldade, né, de acessar. Então, tem umas formas, né, de conseguir estar colocando ali naquele software que a gente pode resgatar de uma forma mais rápida, né? É É, bem interessante. mas é que eu comentei que é meio misteriosa porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma péssima memória emocional. Não lembram das coisas que aconteceram na família ou etc. e lembram de dados e informações, por exemplo. Então, pessoas diferentes têm memórias diferentes. É bem Sim, curioso assim, né? Então, veja, sempre uma memória, a gente está capturando alguma marca mental em Alaya Vijnana. Então, a Laia Virginiana está disponível, assim, né? O nosso inconsciente infinito.
tudo que a gente tem contato vai gerando impressões. Aquilo, de alguma forma, está lá, de uma forma meio holográfica, aquilo está guardado. Então, o ponto é como que a mente ela recupera aquilo. Como é que a mente vai buscar isso, essa informação, né? Isso é bem um processo interessante, assim. Quanto mais estabilidade, né, concentração, se diz que, né, a memória vai melhorando. Por exemplo, nos textos budistas, por exemplo, Ananda tinha memória perfeita, Yeshe Tsogyal tinha uma memória perfeita, não esqueciam absolutamente nada que tinham aprendido. Se diz que era pela capacidade assim deles de realmente de estabilidade enquanto ouviam, né, os ensinamentos, de não flutuar em direção alguma, né? Então aquilo ficava gravado como se fosse na pedra, assim, né? Então, interessante, né? Então, aqui, só lembrando isso, por exemplo, o Sutra do Coração seria bom saber de cor, né? A pessoa tá andando na rua, ela vai lembrando. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres. Então é bom memorizar as sutras e as preces para a gente estar sempre repetindo, né? Aquilo vai, né, vai gerando, né, uma paisagem mental, a gente vai entrando na mandala correspondente àquele ensinamento. É uma boa coisa. E Norine, Oi, querido, tudo bom? Mas é bom você acessar a Laia Virginana? veja, a gente já acessa, querendo ou não querendo, o tempo todo, né? As Sim. informações estão brotando. É, aquilo vai acontecer naturalmente com a prática. Por exemplo, você senta em meditação, quando tua chama vai avançando, as memórias vão brotando. Coisas dessa vida e, quiçá, né, de vidas passadas. O Buda relembrou as 500 vidas anteriores e grandes yogis relembraram muitas vidas anteriores, porque você vai mergulhando nessas camadas mais profundas e vão surgindo blocos de memórias, né? Blocos de memórias, que podem surgir nos sonhos, por exemplo. Sonhos, como ela é a Vijnana puro, né? Os sonhos podem brotar, assim, né? Memórias de vidas passadas ou dessa vida. Mas, em geral, a gente não vai escapar, né, de lidar com esses conteúdos que surgem de Alaya Vijnana. Você não precisa ficar lá cavocando, por exemplo. Isso não há necessidade. Mas o que brotar, você aprende a liberar, a soltar aquela marca mental, né? Esse seria o exercício, assim, né? Mas com certeza a laia é infinito. Porque não é pessoal, né? Veja, não é minha a laia no sentido assim, veja, as vidas anteriores que impulsionaram esse nascimento aqui, por exemplo, eu não posso dizer que era eu. Não era eu, era um outro ser, né, que morreu e gerou um impulso kármico que gerou outro ser, que gera outro ser. Então, quando você vai olhar essas infinitas vidas, né, imagine a quantidade de memórias acumuladas. Uma coisa assim, impensável, né? Não tem isso assim. Sim, mas isso pode acontecer, mas o objetivo não é buscar Não, esse acesso através de chama, tá nada não, disso. não tem Tá, essa intenção de recuperar memórias, por exemplo, não. tá. Porque, na verdade, o budismo, como eu comentei, não é um método causal, assim, que eu tenho que recuperar a memória para fazer algo a respeito, por exemplo, né? Não, eu vou atravessar as memórias todas como vazias. É isso aí. Mariana levantou a mão? Oi, não levantei, era só para tirar uma dúvida. Sim. Se a Laia Virginana corresponderia à questão do, a gente poderia dizer, do inconsciente coletivo? É Se uma assim, se coisa que fosse sempre. pegar por esse aspecto. Não é a mesma coisa, assim, né? Até veja como Jung, né, entendia a existência, toda a visão dele, né, psicológica. É bem muito diferente a base filosófica do budismo. Então, né, quais são os limites do conceito de inconsciente de Jung? Consciente coletivo, por exemplo, né? Uma ideia que ele teve. E o que o budismo entende por Alaya Vijnana. Veja, o budismo né, tem reencarnacionista, acredita em múltiplas vidas, tem o objetivo da iluminação, é completamente diferente. Agora, a Alaya Vijnana, ela é diferente para cada fluxo mental, sim. Não é uma única Alaya Vijnana onde todos aleatoriamente estão inseridos e brotam dali. Então, as memórias que você gera na tua vida, por exemplo, vão impulsionar um novo nascimento para um outro ser, mas tem esse fluxo que vai gerando memórias e tem sua Laia Vijnana, que não é a mesma, por exemplo, que os outros seres.
Agora, tem regiões de sobreposição. Então, as alaias viginanas não são iguais, mas tem regiões de sobreposição, né? Então, por exemplo, nós nascemos no reino humano, na mesma época, no mesmo país, a gente se vê, a gente fala, a gente se comunica. Então, isso demonstra que tem uma região da nossa mente que está operando, né, muito próxima, que nos permite comunicação. Quanto mais distante, né, os alaias viginanas, os seres não se veem, não se comunicam. Eles têm outros reinos. Por exemplo, eu não vejo os deuses da forma ou da não forma. Eu não tenho esse acesso, por exemplo. O Buda, quando ele praticou, e ele, através de shamatha, né, avançou nos 4 níveis de concentração meditativa, ele chegou, né, assim, acessou regiões de Alaya Vijnana em que ele conseguia ver seres de outros reinos, né? Aí ele conversa com deuses, demônios, fantasmas famintos. Porque quanto mais a tua mente ganha graus de liberdade, acessa, né, regiões diferentes de Alaya Vijnana, outros mundos vão sendo vistos. Que esse mundo que eu vejo é apenas uma possibilidade específica, né, da minha Alaya Vijnana. Infinitos mundos possíveis, né? O Buda descreve isso no Sutra do Diamante, por exemplo. Ele fala: há infinitos mundos com infinitos tipos de seres e o Tathagata ele enxerga todos eles. É como se tivesse assim um espectro de possibilidades, né? Então, como eu gosto às vezes de fazer um paralelo com a física quântica, né, com a noção de probabilidade, né, de surgimento das coisas, as coisas surgem não de modo determinístico, mas probabilístico, né? Então, o Buda ele vai enxergando todas essas franjas de possível, como se fosse um espectro de frequências mesmo. Te pega, né, o espectro da eletromagnético, né? Desde lá do infravermelho até a ultravioleta, né? E pegando todas as faixas de frequência, assim. Então é como se o Buda enxergasse em todas as frequências possíveis, porque a mente dele não tem mais limitações. As mentes limitadas estão enxergando uma faixa estreita, né, de possibilidade de percepção. Tá bem? Então não é exatamente a mesma coisa, mas há comparações que se fazem entre o inconsciente de Jung e o inconsciente na visão budista, mas não é, definitivamente não é a mesma Uhum. coisa, porque tem uma base teórica e filosófica por trás muito diferente. Bem diferente mesmo. Sim. Sim, Margarete. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Ô, Marcelo, o que que são essas experiências de quase mortes que tem um monte de relato? Sim, em termos de visão, da visão budista, né? O tempo todo nós estamos em estados intermediários, em bardos. A gente usa esse termo, né? Bardo. Eu vou pulando de um estado para outro. Por exemplo, eu estou acordado, estou no bardo natural dessa vida. Aí eu durmo, eu caio no bardo do sonho, por exemplo. Tem o bardo da meditação. Aí tem o bardo do morrer. Então, o bardo do morrer é uma experiência que eu posso ir entrando e talvez não concretizar a morte de modo completo e retornar, mas já ter algum tipo de experiência do bardo do morrer. A pessoa quase morreu, mas não morreu. E aí, durante esse quase morrer, aí a mente pode experimentar coisas variadas. Aí tem relatos até meio parecidos. Ah, a minha vida toda passou como um filme diante dos meus olhos. Ou alguns dizem eu vi pessoas queridas vindo me encontrar que já tinham morrido antes. Ou a famosa luz no fim do túnel. Então tem algumas descrições parecidas das EQMs, né, experiências de quase morte. Até aqui na UFJF tem um professor que tem um estudo muito forte sobre experiências de quase morte na universidade mesmo, sabe? Experiências desse tipo. Então, na visão budista, é isso. A mente passeou na direção da morte, mas aí não houve causas e condições para concretizar, e ela voltou para o bardo dessa vida. A pessoa não chegou a morrer completamente, né? Mas são sonhos. A gente pode dizer que são sonhos também, assim como no bardo do sonho à noite. Marcelo, mas é o que o como eles chamam, Mingyur Rinpoche, conta naquele livro, né? Uhum. Apaixonado pelo mundo. Que ele vai Ele passando. conta até quase o final e volta. Isso acontece muito, né? A pessoa tá, realmente a mente está escorregando para a morte, mas aí surge alguma causa ou condição que, né, faz a pessoa voltar. Vamos dizer, a pessoa teve um infarto, está quase morrendo.
Aí vem alguém lá com um desfibrilador, puf, traz a pessoa de volta meio na marra. Isso acontece muito. Por isso que é muito comum, por exemplo, em centro cirúrgico. A pessoa depois de escrever, né? Ah, eu me vi deitado lá na maca, me vi de cima e assim por diante. Tem relatos muito parecidos. Interessante, né? Mas, Marcelo, tem relatos parecidos, mas tem relatos assim muito doidos, né? Assim, muito peculiares. Sim. E alguém me mandou um relato de uma mulher que viajou pelo mundo da matemática. Aham. Então, ela entrou assim numa experiência em que ela viu que o universo todo é matemático. Aham. É uma experiência específica dela, né? Muito. É. Veja, a mente, ela pode sonhar sonhos infinitos, assim como à noite, a gente pode sonhar as coisas mais esdrúxulas possíveis, né, nos sonhos. E no estado de morrer e depois no bardo do vir a ser também, a mente fica muito livre. Então, ela pode ter sonhos os mais bizarros possíveis. Alguns podem corresponder, vamos dizer assim, a princípios mais fundamentais, e outros podem ser apenas alucinações mesmo. Assim, mas eu fiquei pensando assim, quanto da questão pessoal daquela pessoa tem a ver com o que ela experimenta, entende? Porque, Total. assim, Sim. algumas pessoas têm relatos de coisas meio que universais, digamos, né? A estrutura do planeta, como o que que a gente está fazendo aqui, os seres e tal. E alguém em especial tem uma experiência dessa, por exemplo. Talvez Uhum. tenha a ver com a mente dela, O assim, com karma a dela, com originana certeza. dela, né? Porque nada desses sonhos é efetivamente real. São apenas experiências, são sonhos. Você pode sonhar com o novo lar, você pode sonhar com o reino dos infernos, pode sonhar com um mundo matemático, você pode ver os Dhyani Budas, você pode ver coisas fantásticas assim, mas todas construções da mente sonhadora. Nenhuma delas tem uma realidade. Ah, então é isso que é a realidade. Não, aquilo é uma construção também, uma possibilidade de construção como qualquer outra. Por isso que no budismo a gente não dá muita bola para as experiências, sejam as experiências meditativas. Então, às vezes a pessoa tem, né, insights, clarezas, e a pessoa acha aquilo maravilhoso, quer contar para todo mundo, quer ganhar uma medalha, porque ela, né, na meditação aconteceu algo especial, né? E a gente não dá muita bola para aquilo, né? Ou a pessoa tem sonhos fantásticos, coloridos, sonhos lúcidos, também ela acha que aquilo é especial. Também não é, é tudo experiência da mente. O ponto principal seria reconhecer a vacuidade do que quer que surja. Sempre isso, é sempre a mesma instrução. Não importa se aparecer o Buda maravilhoso na minha frente, eu vejo que o Buda é apenas uma manifestação vazia e luminosa também. Bom, até agora ninguém descreveu uma EQM de iluminação, então até aí está tudo certo, né? Pode É, haver os mais diversos relatos, né? Mas tem umas coisas assim muito doidas. e especialmente também com psicotrópicos, né? As pessoas descrevem coisas muito interessantes e variadas, né? As experiências espirituais, né? Com as várias substâncias que podem induzir estados alterados de consciência. Aquilo, do ponto de vista do budismo, ok, legal. E aí, o que que você faz com isso? Né? Volta para a almofada e segue estabilizando a mente, vendo a vacuidade, tudo que surge, não se apegando a qualquer experiência agradável ou desagradável. Nem as bad trips vão me apavorar. Para o Buda, se né, acontecer uma bad trip, para ele tanto faz. É vazio do mesmo jeito. Ele pula no colo do demônio, ele atravessa o fogo, porque ele vê a vacuidade daquilo. E também se acontecer algo maravilhoso, ele não se, né, fica deslumbrado com a experiência agradável e interessante, né? Isso seja com psicotrópicos, seja na experiência de quase morte, seja no sonho, seja no bar do vir a ser, o Buda ele mantém a lucidez, né? Ele vê aparências como meras aparências vazias e luminosas. Então a gente deveria lembrar disso na nossa vida. A gente está caminhando pelas ruas. Isso é uma experiência psicotrópica, né? Alucinada. A gente está vendo seres esquisitíssimos na rua, eu pelo menos acho assim, né? Ver Ah, seres no Rio tem andando muito, no Rio tem vários, no tem uma Rio, experiência né? longa no Rio. Eu acho, assim, em geral, né?
Os seres são muito esquisitos. Eles andam balançando braços, cabeças, chacoalhando pelos na cabeça. É uma coisa esquisita, assim, né? Os seres na rua. E a gente olha para aquilo tudo assim, uau, que barato, hein? Que eu tô muito doidão, né, de ver essas coisas com essas cores todas, né, assim. É muito interessante. Do ponto de vista do Buda, é isso, é uma grande experiência onírica, alucinatória, que os seres criam a partir da sua acumulação de marcas mentais. Então, as marcas mentais são assim né, vamos dizer, a matéria-prima dos sonhos. É interessante aquele filme A Origem, lembram com o Leonardo DiCaprio? Inception, em que é um filme que explora os sonhos, né? São pessoas que se infiltram nos sonhos das outras para de alguma forma roubar alguma coisa, roubar uma memória ou inserir alguma memória, que é o tema do filme, né? E é bem interessante, porque daí tem as pessoas que são os arquitetos, aqueles que constroem os sonhos para os outros acharem que é a realidade lá, que eles estão lá dentro. Então, um pouco isso. A gente vai construindo sonhos, né? Coletivamente, nós vamos fazendo, né? As coisas assim. Por exemplo, aqui no Abirate, então, a gente vai progressivamente construindo uma coisa que a gente acha que é favorável, que é benéfica, né? Então, vai fazendo intervenções aqui e ali, move terra, move areia, move pedras, move tijolos. Tudo mágico, né? Tudo sonhado, assim. Completamente onírico, né? Átomos vazios. Quando analisados, aqueles átomos todos são quase que 100% espaço vazio, mas ainda assim nós vemos aquilo tudo como coisas. Então é muito bonito de ver, né? Assim como que a realidade vai surgindo. E aí vai gerando essa tranquilidade. O que que é que aconteça? Eu não vou me apavorar muito, porque é uma experiência da mente, assim, né? Vazia e luminosa. A gente vai treinar isso. As guerras, a fome, as coisas terríveis. Né? A gente vai olhar para tudo, as loucuras da mente humana, né? A gente vê como isso, loucuras mesmo, né? E o Buda não tem raiva de ninguém, não tem aversão a ninguém, porque ele vê que os seres estão confusos. Aí o Buda fica vendo como é que eu ajudo o Donald Trump a despertar, por exemplo. Né? Que meio hábil faria aquele ser, né, sair do autocentramento dele, por exemplo, e ter compaixão pelos outros seres, né? Tarefa difícil, mas os Budas não desistem, né? Então assim vai. Isso é, né, o Buda é aquele que entende a construção dos sonhos. Maravilhoso, né? Muito bem, então a gente falou um pouco sobre a memória, daí avançou um pouco nisso, já são quase 8. Acho que a gente vai. Não, vou só ler mais um pouquinho. Quanto às palavras do Buda em particular, após sua morte, seus seguidores se reuniram em concílios em certos momentos, durante os quais os arhats principais, que eram considerados especialistas em um aspecto particular dos ensinamentos do Buda, recitavam o que lembravam. Os outros ouviam, ocasionalmente falavam, se lembravam de algo diferente, e por fim, os presentes concordavam com uma versão oficial. Um dos principais arhats a quem haviam sido confiadas as palavras do Buda e que se lembrava de muitas delas era Ananda, o atendente do Buda por muitos anos. Em particular, disse que Ananda foi aquele a quem o Buda confiou a preservação dos sutras Prajnaparamita. Dessa forma, a frase assim eu ouvi é uma indicação de um narrador de um sutra, como Ananda, dizendo: Isso é o que eu ouvi do Buda e o que estou repassando para vocês. É assim que as palavras do Buda foram transmitidas de uma pessoa para outra. Quando os ensinamentos foram finalmente registrados por escrito, a frase assim eu ouvi foi mantida no início de cada sutra como símbolo desse processo de uma linhagem ininterrupta de transmissão. Então, é um atestado de legitimidade, né, assim, um selo, né? Os sutras que começam dessa forma, né? Eles são atribuídos todos a Ananda. Então, veja, mas isso não era a coemergência do Ananda? Será que o Ananda não distorceu as palavras do Buda a partir da sua estrutura? Então, Ananda justamente é tomado como base porque ele tinha uma pureza assim de memória, de não projetar conteúdos próprios dele sobre os ensinamentos do Buda. Então ele lembrava das palavras exatas. Não quer dizer que o Ananda entendia tudo que o Buda falava, tanto que o Ananda só alcançou a iluminação após a morte do Buda.
Mas ele não distorcia os ensinamentos, ele tinha essa capacidade, né, de ouvir e guardar como um espelho mesmo, sem distorções. Então, estamos aí, né? Então, avançando no prólogo, assim. Assim eu ouvi. Então, a gente viu essa parte. Essa frase, assim eu ouvi, se diz que tem mestres que dão ensinamentos por semanas, sobre assim eu ouvi. Sobre a importância disso. O que que é. Aí eles vão dizer assim: o que que é ouvir o Dharma? Aí vem uma longa sessão de ensinamentos sobre os defeitos do pote, sobre as formas incorretas de lembrar. Quem leu Palavras do Professor Perfeito, o Patru Rinpoche, cita isso um pouco no início. A forma correta de ouvir os ensinamentos do Dharma, a forma correta de relembrar os ensinamentos, né? O Ananda era um savant. O que que é um savant mesmo, Kel? É como se for, é uma habilidade que, quer dizer, oi, boa noite, gente. É uma habilidade que algumas pessoas têm, como se fosse um tipo de autismo específico, que Hum, decoram as coisas. Tem um parisiense até que ele voa por cima de uma cidade de helicóptero e depois ele desenha tudo perfeitamente, até a quantidade de prédios, de janelas. Só que ele sim. não consegue amarrar o sapato. Entendi. É memória fotográfica, né? É uma É. memória incrível. Ah, tem aquele. Ah, tem um filme maravilhoso, gente. Rain Man. Aham, isso. É mais ou menos isso. Ele era capaz de Sabe, contar sabe as cartas. as páginas, sei lá, em tal página de tal livro, é, ele lê para você o que está escrito lá, tendo lido uma vez. Eu lembrei, acho que a Nanda era um savan. É, pode ser que ele tivesse um nível de autismo mesmo. Pelo que se descreve dele, ele tinha um comportamento mais ou menos assim, né? Normal. Peculiar, né? Mas o É. autismo ele gera certas habilidades específicas mesmo, né? Sim. Agora, tem pessoas que, mesmo não autistas, têm a memória, a famosa memória fotográfica, né? Capacidade de virar páginas e guardar a imagem em si. A pessoa não processa os dados, ela lembra da imagem de modo perfeito, né? Você veja, é um outro tipo de memória. Não tem associação nenhuma, né? A pessoa nem entende, às vezes, o dado que está ali dentro, mas a pessoa é capaz de desenhar, por exemplo, o mapa, né? Ou às vezes, Isso é até usado para é uma boa ferramenta para a gente entender como funciona para a gente e aprender, né? Para aprender. Eu aprendo muito com figuras, com desenhos, com cores. É interessante. Tem gente que é ouvindo, tem gente que é lendo. exatamente. E por isso que eu digo, a memória é diferente para pessoas diferentes, né? Quais são os elementos, né, que facilitam. Eu lembro na época da Guerra Fria, né? é, é, as agências de espionagem buscavam muito, né, assim, espiões que tivessem memória fotográfica, né? Que guardassem, né, dados, informações sem precisar escrever, né? Para aquilo não fosse encontrado, achado, né? Tem vários filmes, né, que giram em torno disso. É bem interessante. Então, o Ananda era essa figura, né? A gente viu. O Ananda era muito correto, muito certinho. Só teve aquele episódio lá no Surangama Sutra, né? Que o Ananda escorregou no quiabo lá, né? Vocês lembram, né? Quando ele viu, ele estava lá com a Psite, né? No quarto. Mas não foi culpa dele, não, porque a mãe dela fez uma bruxaria em cima dele. Não foi culpa dele, não, né? Foi uma mandinga. Ai, ai. Mas lá ele se perdeu daí quando o Lama brinca, né? Que aí ele vem, né? Ó abençoado, o que será que havia de errado no seu ensinamento que não funcionou para mim? Cara de pau, né? Então a Ananda tinha essa também. Muitas historinhas do Ananda, né? Quem nunca, né? Um pouco isso, até o Ananda escorregou. Então, aí a gente já tá todo mundo perdoado, né? Por todas as gerações, né? Se escorregar, a O gente tem Ananda não um tinha nada patrão. de bobo, né? O É? Ananda não tinha nada de bobo. É, Foi se com fazia de a bobo, filha lá né? da feiticeira. Não tinha nada de bobo, né? Foi com a filha feiticeira, porque aí qualquer coisa foi o feitiço. Né? Já tinha toda uma desculpinha pronta. E aí ele chegou lá pro Buda e ainda jogou pro Buda, devolveu a bola, né? Ó, abençoado, tem que melhorar aí esse budismo aí, porque não funcionou muito bem comigo, né? Não é que ele não praticou, é o ensinamento que estava errado, né? Então tem um pouco disso. É muito comum. As pessoas ficam um tempo em algum caminho espiritual,
Aí não tem grandes resultados, aí elas olham assim, ah, para mim não funcionou. Mas elas não praticaram como é que ia funcionar, né? Não foram até o fim do caminho e aí voltaram, né? E como é que vai reclamar do caminho em si, né? Isso acontece nas melhores famílias. Uma pessoa, né, o médico diz assim, ó, toma esse antibiótico aqui por 21 dias. A pessoa toma três, dá uma melhoradinha, para de tomar o antibiótico. Aí a doença volta muito mais forte ainda. Aí a pessoa diz: ah, esse antibiótico não funcionou, né? Não tomou direito. Então, o budismo é a mesma coisa. Se eu não praticar as instruções adequadamente, o Dharma, de acordo com o Dharma, né, aquilo não vai funcionar. Se eu praticar o Dharma com outro software por trás, aí é materialismo espiritual, por exemplo. Pode acontecer, a pessoa pratica o Dharma, mas com uma base distorcida, uma base sansárica, praticando os ensinamentos do Dharma, e não vai funcionar. Isso é interessante. São os quatro Dharmas de Gampopa, né? Um deles é esse, né? O Dharma deve ser praticado de acordo com o Dharma. Então isso, ué, mas é óbvio, não é? Ah, mas isso por trás, você vai analisar isso, tem chão por trás. Porque muitas vezes a gente não está praticando o Dharma de acordo com o Dharma, eu estou praticando o Dharma de acordo com as minhas estruturas egóicas. E achando que estou praticando o Dharma em si, né? Mas como é que eu sei disso, né? Então por isso que eu tenho que estar sempre observando as minhas identidades, as minhas emoções perturbadoras, elas estão enfraquecendo, se dissolvendo ou não? Eu estou muito fixado a um personagem específico e sofro muito. Tem algo que não está muito funcionando ali. A gente tem que olhar, tem que ter essa capacidade de autoobservação que não tem julgamento, não tem culpa, não tem nada. É apenas uma autoanálise 100% honesta de observar o ponto em que eu estou. A pessoa diz, ah, não, isso eu dou conta, isso eu não dou conta. Não tem nem humildade e nem arrogância. É apenas uma constatação. Surgiu uma situação e aquilo não abalou minha estrutura, né, não gerou emoção perturbadora, eu atravessei aquilo bem. Outra situação, não, aquilo me perdi completamente, né, fiquei assim, assim, assado, né, a gente vai se observando desapaixonadamente. Então, essa habilidade, né, que o Buda ensinou. Muito bem, então semana que vem a gente continua, semana que vem presencial. Fazer presencial aí. Estaremos aí e, e vamos seguindo. Bem, é bom revisar o texto, né? Porque olha, é bastante conteúdo, não é? Tem que dar uma revisadinha assim de tempos em tempos, né? Muito bom. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo chosun ring lo che zan ling sa sun cha par dru ju chok sun nang wan medrau do sung ele show. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Marcelo. Boa noite. Obrigado, Boa Gê. noite. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Tchau, boa querida. noite, pessoal. Obrigada, Boa noite. Marcelo. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, boa noite. Boa Semana noite, que pessoal. vem. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Obrigado, Rosana. Tchau, tchau.